Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vou junto aí com vocês então resolver um trechinho dessa atividade de estudos número 2 de Programação e Cálculo Numérico. E se precisarem de ajuda, um apoio nessa disciplina, é só fazerem contato comigo. Os meus contatos estão aí nessa imagem que vocês estão vendo, tá certo? Um forte abraço para vocês e vamos lá. Pessoal, essa daqui que seria a minha questão número 1, está dizendo para a gente o seguinte: nós temos aqui um engenheiro que ele atua numa empresa de exportação de grãos e ele está analisando os preços de produção e transporte de chia para venda externa, tá? Tendo os dados aí das últimas 3 vendas realizadas, o engenheiro quer estimar o preço da produção e transporte de 4 toneladas de chia. Beleza, os preços de produção e transporte das últimas 3 vendas são estimados como? Aí nós temos aqui alguns valores, ó, por exemplo, 3.400 dólares aqui para 1.200 quilos de chia, 9.250 dólares para 3 toneladas de chia e 16.250 para 5.750 quilos, tá? Então vamos lá, nós temos que, utilizando os dados fornecidos e a técnica da interpolação de Newton, que é a técnica que a gente vai usar para resolver aqui esse problema, é para a gente estimar o preço da produção de transporte de 4 toneladas de chia, para que o preço de venda ele possa ser dimensionado mais adequadamente, cobrindo os gastos e fornecendo lucro suficiente para a empresa, né? Então, aqui uma informação que ele dá bastante importante para a gente é que é para a gente utilizar 4 casas decimais aqui para fazer esse cálculo, tá? Pessoal, ó, deixa eu já explicar a ideia central para vocês aqui, que é a seguinte, tá? Se a gente for utilizar a técnica da interpolação de Newton, nós vamos obter um polinômio, tá certo? E aí, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos, depois de descobrir esse polinômio, a gente vai calcular esse polinômio aqui aplicado para 4 toneladas aqui, que é o que o nosso exercício está pedindo, tá? Ou seja, eu vou encontrar um determinado polinômio e aí depois que eu encontrar esse polinômio, eu vou fazer o P aqui, aplicado essas 4 toneladas, e isso aqui vai dar para mim o nosso valor aqui, tá certo? Em dólares, tá? Então, gente, ó, só pra gente fazer isso aqui, eu vou dar uma organizada nessas informações. Eu deixei aqui já para vocês, ó, a técnica, a equação, né, que seria pra gente fazer a interpolação de Newton, já que eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza ela, tá? Eu vou criar aqui uma tabelinha, ó, bem rápida, tá certo? Só pra gente organizar aqui esses dados que nós temos, tá? E aí eu vou explicando para vocês passo a passo aqui qual vai ser o nosso objetivo. Uma tabela aqui bem mal construída, tá? Mas só para ficar organizado aqui. Pessoal, ó, eu vou fazer o seguinte, como a nossa fórmula aqui, né, da interpolação de Newton, ela mistura valores de x0, x1, x2 aqui, eu vou colocar esses pontos aqui, ó, vou chamá-los de x0, x1 e x2, beleza? Aí, gente, ó, nessas outras colunas que eu tenho aqui na minha tabela, eu vou colocar os custos que foram fornecidos para a gente e os pesos que foram dados aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui, então, 3.400 dólares para 1.200 quilos de chia, tá? Então, pessoal, ó, esse 3.400 eu vou colocar aqui, beleza? E aí eu vou colocar 1,2. Pessoal, eu vou trabalhar com o peso dado em toneladas, beleza? Porque aí, pessoal, então vamos colocar aqui ó, o nosso peso em toneladas, porque eu trabalho com números menores e facilita bastante aqui o nosso cálculo, tá? Então aqui eu vou colocar custos, beleza? Esses custos aqui eles estão em dólares, tá? E aí, gente, ó, o que acontece aqui? Que basicamente é o seguinte, a gente sabe, né, que o custo ele é uma função do peso, tipo, quanto maior o peso aqui, maior é o custo que a gente vai ter, né? Então, gente, ó, esses valores aqui que nós vamos ter para o peso vão ser os meus valores de x, tá? E aí, pessoal, o meu custo ele vai ser uma f de x aqui, ó, uma vez que o custo ele é função de x, tá? E aí, com isso, a gente vai conseguindo montar aí o nosso problema. Então, beleza, ó, os próximos que nós temos aqui seria 9.250 dólares para 3 toneladas aqui de chia. Então, vamos colocar essas informações aqui, ó, 9.250 para 3 toneladas, tá? E o último dado que nós temos é 16.250 para 5.750 quilos, ou 5,75 toneladas, né? Então vamos colocar essas informações aqui, ó, 16.250 para 5,75 aqui, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Agora a gente consegue, de fato, aplicar aqui a técnica da interpolação, tá? Eu só queria dar uma explanada aqui nessa equação aqui para vocês, ó. Basicamente, o que nós temos aqui é um valor de f de x0. E, pessoal, a f de x0 já está aqui, ó. Seria esse número 3.400, tá?
Como nós vamos montar um polinômio aqui, pessoal, nós vamos deixar aqui um x menos x0. Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, vou falar agora antes que eu me esqueça, tá? Esse polinômio, pessoal, ele vai ser um polinômio de grau 2. Como que eu sei que ele é um polinômio de grau 2, pessoal? Porque eu tenho 3 pontos. Então, o grau do polinômio vai ser sempre a quantidade de pontos menos 1, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 pontos, a gente faria uma interpolação e obteria um polinômio de grau 1. 3 pontos é grau 2, se eu tivesse 4 pontos seria grau 3 e assim por diante, tá? Então, eu peguei essa equação aqui do livro de vocês, no livro de vocês já tá até um P2 de x lá. Então, beleza, avançando aqui, ó. Eu tenho aqui o x, o meu x0 seria esse ponto que eu tenho aqui, 1,2, tá? E aí, gente, ó, eu tenho essa funçãozinha que aparece aqui, esse f de x0 e x1. Gente, eu nem gosto muito de trabalhar com essa notação aqui, eu particularmente gosto mais de trabalhar com a notação delta1. É um outro livro ali de cálculo numérico que eu uso, eles usam delta1, eu acho que fica mais fácil. E aqui na frente, ó, f de x0, x1 e x2 eu vou chamar de delta2, tá? Aí, ó, eu tenho aqui os pontos x0, x1, ou seja, eu tenho quase tudo que eu preciso para poder calcular. O que eu não tenho seria delta1 e delta2. Então, como que nós vamos fazer para encontrar esses caras aqui? Pessoal, ó, a técnica é a seguinte, para a gente encontrar esse delta1, tá? Tem uma equaçãozinha que é assim, ó, a gente vai fazer a f de x1, tá? Menos a f de x0, beleza? E isso aqui dividido pelo ponto x1 menos o ponto x0, ó. É bem tranquilo aqui da gente fazer, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, f de x1, ó, a f, tá? É 9.250, menos a f de x0, ó, que é 3.400. Então vamos colocar aqui, ó, 9.250 menos o 3.400, e isso aqui é dividido pelo ponto x1, que é 3, menos o ponto x0, que é 1,2, ok? Pessoal, se eu pegar uma calculadora e fizer isso aqui, eu já deixei um rascunho aqui com os cálculos feitos para dar uma agilizada, tá? Esse número aqui, ele dá 3.250, ó, beleza? Se a gente executar esses cálculos aqui. Então, este aqui é o nosso delta1, tá? Agora, ó, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar o delta2 aqui, ó, beleza? Eu vou colocar aqui, encontrando delta2. Pessoal, para encontrar delta2, nós temos 2 cálculos aqui para fazer. Eu acho que é a maneira mais fácil aqui que eu conheço de realizar isso, tá? Então, ó, o delta2 a gente vai fazer o cálculo da primeira maneira assim, ó. A gente faz f, tá? De x2 menos a f de x1. Tá vendo que eu estou envolvendo os meus pontos aqui, ó. Primeiro eu fiz o x1 com x0, tá? Agora eu estou fazendo o x2 com x1, ó. E agora nós vamos dividir pelos pontos x1 menos o ponto x0. Esse aqui não é o delta2, tá, pessoal? Nós temos um outro cálculo para fazer ainda. x0 não. Opa, aqui é x2... Ei, deixa eu apagar isso aqui. Gravar o vídeo e falar ao mesmo tempo é meio complicado. Então aqui é x2 menos x1, ó. Beleza, agora a gente vai, tá? Pessoal, f de x2 eu tenho que é 16.250, tá? Menos aqui, ó, a minha f de x1 que é o 9.250, tá? Isso aqui nós vamos dividir, pessoal, pelo ponto x2 que é 5,75 menos o ponto x1 que é 3, tá? Do mesmo jeito, vamos pegar uma calculadora, vamos executar esses cálculos aqui. E aí, gente, isso aqui vai dar um número quebrado, tá? Um número com vírgula. Ó, o exercício pediu pra gente usar 4 casas decimais. E eu vou utilizar 4 casas decimais em todos os números quebrados aqui, tá? Isso aqui deu 2.545, na verdade deu uma dízima isso aqui, tá? Vírgula. 45, 45, e aqui ia 45 toda a vida, tá? Eu vou usar, então, as 4 casas decimais que foram pedidas lá. Ok, pessoal, então, ó, como eu disse para vocês, esse aqui não é o delta2. Como que a gente calcula o delta2 de acordo com a nossa técnica de Newton? Pessoal, ó, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer esse número que eu acabei de encontrar aqui, menos o nosso delta1, tá? Dividido, pessoal, pelos pontos que eu ainda não usei, a subtração que eu não usei. Qual que eu não usei? Gente, ó, eu fiz assim, eu fiz x1 menos x0, tá? Depois eu fiz x2 menos x1. Nós não usamos ainda, ó, x2 menos x0, tá certo? Então é isso aqui que nós vamos combinar agora, tá? Ó. Então ela fica, ó, esse resultado, 2.545,4545, tá? Menos, pessoal, esse número aqui que é o nosso delta1, ó, então 3.250 sobre. Agora a diferença aqui que eu não tinha utilizado ainda, tá certo? Então nós vamos pegar aqui o nosso ponto
o 5,75 aqui, ó, que é o nosso x2, tá? Menos o ponto lá em cima, que é o x0, beleza? Que é 1,2, tá? Pessoal, essa técnica aqui de encontrar os deltas, devido ao jeito que nós estamos fazendo aqui, tá? Ela tem um nome, ela é chamada de técnica da diferença dividida, beleza? É bem comum de vocês encontrarem esse nome nos livros de cálculo numérico. Então, eu apenas não tinha colocado para vocês aqui, mas ele tem esse nome diferença dividida justamente porque nós temos a divisão de diferenças aqui, né? Essa é a ideia central, tá? Pessoal, pegando uma calculadora e executando esses cálculos aqui, ó, com muita calma, com muita paciência para não colocar nenhum dígito errado, o meu aqui deu menos 154,8452. Aí, gente, ó, eu fiz um pequeno arredondamento aqui, ó, na quarta casa decimal, tá? Para tentar me aproximar o máximo que eu puder ali do resultado, beleza? Então, ok, este aqui, pessoal, ó, é o nosso delta 2, tá? Então eu tenho aqui agora delta 1, eu tenho delta 2 e eu consigo, de fato, vir aqui e aplicar, então, a técnica da interpolação de Newton. É só substituir os valores nesta nossa equação aqui, tá? Eu vou mover ela aqui para baixo, mais para baixo, opa, não é para apagar não, é para mover, para que eu possa, então, substituir esses valores aqui e a gente não errar nada, ó. Vamos com bastante calma aí, tá? Conforme eu falei para vocês, nós vamos obter uma P2 de x, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, uma P2 de x, é um polinômio de grau 2. Primeiro, f de x0, pessoal, vamos dar uma olhada lá, ó. F de x0 é 3.400, tá? Então vamos colocar aqui o nosso 3.400, menos. Agora nós vamos colocar aqui, ó, x menos o valor de x0, tá? X0 nós temos ali em cima é 1,2, ó, menos 1,2, tá? Isso aqui, pessoal, que multiplica a minha f de x0 e x1, que foi o que eu chamei de delta 1, não é isso, pessoal? Ó, 3.250. Então, 3.250. Mais aqui, ó, vamos lá, um x menos o valor do x0, que é 1,2. Isso aqui que multiplica x menos o valor do x1. O nosso x1 aqui, ó, ele tá valendo 3, beleza? Isso aqui, pessoal, que multiplica essa f de x0, x1 e x2, tá? Que foi esse número delta 2 que eu chamei aqui, ó, menos 154,8452, ok? Beleza, então, pessoal. Então eu vou começar a executar isso aqui, ó. Já deixei os cálculos prontos ali, tá? Pra gente não ficar gastando tempo com calculadora. Então nós vamos ter aqui, ó, 3.400, ok? Pessoal, aqui é mais, tá? Ó. Beleza? Aqui é mais. Ok, vamos lá. Antes que eu acabe me esquecendo. São muitos sinais. Então vamos lá. O mais é mais aqui, né, gente? Ó, eu tô achando até que eu vou deixar um balãozinho aí no vídeo para vocês para não correr o risco de vocês estranharem na hora de ver aí. Mas beleza, vamos lá. Eu coloco o balãozinho. Então nós vamos ter aqui, pessoal, ó. Eu tenho uma distributiva a ser feita aqui. Estão vendo? Meu 3.250 está multiplicando esses dois números, né? Então nós vamos ter aqui, ó, mais 3.250x. E se vocês multiplicarem 3.250 vezes menos 1,2, isso aqui dá menos 3.900, ok? Mais aqui, ó. Pessoal, agora nós vamos ter que fazer também aqui algumas distribuições, ó. Então eu vou distribuir o x aqui, tá? E vou distribuir depois o 1,2 aqui, ó. Esse resultado depois a gente combina com esse número aqui, beleza? Então eu vou colocar isso aqui entre parênteses, ó, tá? X vezes x aqui dá x quadrado. Ok? Aí eu vou ter aqui, ó, menos 3x, aí menos 1,2x, né, distribuindo por baixo aqui, e 1,2 aqui vezes 3, pessoal, é 3,6, só que observem que ele é positivo, né, então mais 3,6. Isso aqui, pessoal, que vai multiplicar menos 154,8452, tá? Então, agora, eu vou vir aqui e vou distribuir esse nosso... menos 154 aqui para todo mundo, ok? Só uma coisa aqui para nós agilizarmos, pessoal, ó, eu tenho menos 3x com menos 1,2x, isso dá menos 4,2x aqui, beleza? Então aí a gente vem aqui e distribui, tá? A minha P2, então, de x, ela vai ser... Não vou mexer com nada de número ainda, tá, pessoal? Eu vou só distribuir ali na frente, ó. Então, nós vamos manter igual 3.400 mais 3.250x menos 3.900, tá? Mais aqui. Pessoal, então vamos distribuir, ó. Então, mais não, vai ser um menos, beleza? Então, porque eu vou multiplicar por um número negativo, né? Então, menos 154
8452 e o x quadrado, né? Ó, por isso que ficou o menos aqui, tá? Agora, se eu multiplicar esse menos 154 blá aqui por menos 4,2, pessoal, eu multipliquei aqui, tá? E esse número dá mais, beleza? É mais justamente porque esse é negativo e esse é negativo, tá? Ó, 650,3498, tá? Eu fiz uns arredondamentozinhos aqui também a partir da quarta casa decimal, tá? E aí, pessoal, ó, eu vou ter que multiplicar o 3,6 vezes esse menos 154,8452 aqui. Multiplicando, pessoal, isso dá menos 557,4427 aqui, ó. Perceba que eu estou usando sempre 4 casas decimais, tá? E agora, pessoal, a gente pode vir aqui combinar esses nossos números aqui para a gente poder finalmente obter, então, o nosso polinômio aqui, tá? Eu só tenho um termo aqui, ó, com o grau 2, né, com o x quadrado, que é o menos 154,8452, tá? Ele aqui com x quadrado. Agora, pessoal, eu vou buscar os x que eu tenho aqui, ó. Eu esqueci também de colocar um x. Gente, aqui é x, tá? Beleza, acho que eu vou deixar outro balão ali para vocês, mas tudo bem, pessoal, o importante aqui é a resolução e tudo mais, tá? Então, vamos avançando aí. Eu tenho esse cara aqui, ó, que é o 650 com o x, tá certo? E eu tenho 3.250 com o x aqui também, ó. Eles dois estão positivos, nós vamos somar eles, tá certo? E somando 3.250 com esse 650 aqui, pessoal, dá mais 3.900. Aí a vírgula aqui, o 3498, tá? Isso aqui com x, beleza? Não, sem esquecer do x aqui. E agora os números, pessoal, ó. 3.400, beleza? Menos 3.900 com esse menos 557 aqui, ponto 4427, deu menos 1.057,4427, beleza? Então, esse aqui é o nosso polinômio, ó, tá? Então, pessoal, do jeito que eu tinha falado para vocês, o meu plano aqui é obter, então, um polinômio, tá? Esse polinômio foi um polinômio de grau 2 e agora eu vou calcular o meu P2 aplicado ali às 4 toneladas. E aí a gente consegue, de fato, resolver o nosso exercício, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, menos 154,8452, isso aqui que multiplica 4 elevado ao quadrado, ó, mais 3.900,3498, que multiplica o 4, beleza? E menos 1.057,4427, tá? Pessoal, eu vou fazer isso aqui na calculadora porque eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu tive uma pequenina diferença em relação aos resultados que nós temos ali para marcar, tá? Mas eu acho que eu consigo justificar essa pequenina diferença que deu ali, porque eu fui fazendo alguns arredondamentos ali, tá? Então, pessoal, ó, deixa eu fazer esse cálculo aqui na calculadora para vocês entenderem como é que vai ficar esse número. Então, eu vou colocar aqui com muito cuidado, tá? Menos 154,8452. Isso aqui, pessoal, que vai multiplicar 4 elevado ao quadrado, né? Então, 4, como eu estou trabalhando com científico, eu não preciso nem apertar vezes, né? Uma beleza essa calculadora, tá? Mais... Então, 3.900,3498, isso aqui que multiplica o nosso x ali que está valendo 4, beleza? E menos aqui, ó, 1057,4427, beleza? E a gente vem aqui e aperta o igual, ó. Perceberam que eu obtive aqui, ó, 12.066,43, tá? E aí, gente, ó, se por acaso, tá? Então, esse daqui foi o nosso resultado, ó. P2, tá? Aplicado ao número 4 aqui, deu 12.066,43. Aí, pessoal, eu não tenho essa resposta aqui, tá? A nossa resposta que eu tenho ali mais próxima seria a letra A. Vocês podem observar aqui que ele trouxe, ó, com 12.067, ou seja, aqui foi feito um arredondamento, tá? Então, se eu fosse arredondar o meu número aqui, pessoal, eu teria que fazer um arredondamento para baixo aqui, né? Então, ele ficaria 12.066. Gente, eu atribuo isso aqui a possíveis arredondamentos aqui que eu possa ter feito nas últimas casinhas decimais aqui, ou mesmo, pessoal, talvez a metodologia de cálculo que a pessoa que elaborou a questão fez, talvez em algum momento ela não deve ter usado as 4 casas decimais ou algum tipo de arredondamento aqui, tá?
Mas assim, gente, uma coisa que dá pra gente garantir é a seguinte, se isso aqui que foi feito tivesse errado, teria dado um número nada a ver aqui, né, com o nosso problema, tá? Então, eu tenho bons motivos ali para acreditar que foi coisa de arredondamento pequeno. Então, ó, eu vou deixar marcado aqui o item A, tá certo? Uma vez que as outras aqui ficaram bem distantes aqui, ó, dos números que a gente obteve, tá? E realmente aqui não teria como a gente arredondar para dar esses valores, beleza? Então, esse item aqui é o mais correto, tá? Eu peço desculpas aí pelos esquecimentos aí que eu andei cometendo, tá, pessoal? Vou tentar colocar esses balãozinhos ali para vocês, para orientá-los, tá? Não vou fazer o vídeo todo de novo só por conta desse xizinho aqui não, beleza? Mas eu fico à disposição de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, é só fazer contato comigo, aí vocês têm os meus contatos, beleza? E fico à disposição aí se precisarem de ajuda nessa atividade de estudos e no restante da disciplina também. Um forte abraço aí para vocês, pessoal, e até a próxima. Valeu!